como administradora. Aí, ótimo. Obrigada, Joyce. Então, queridas, vamos orar. Então, eu queria ler 2 versículos antes da gente orar. Lá em Lucas 2, versículo 1, versículo 41 e versículo 52. Fala assim: ora, versículo 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Está falando sobre Jesus, né? E o 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar então, queridos. Senhor, obrigado por esse tempo, ó Deus, obrigado pelo privilégio, Senhor, que nós temos de conhecer um pouco da tua vida aqui na terra, Senhor, mas nós queremos dizer que nós não queremos conhecer só a tua história, Senhor, nós queremos conhecer ao Senhor. E nós entregamos esse tempo diante de ti, pedimos que o Senhor possa ministrar os nossos corações, abrimos mesmo a tua palavra, ó Deus, com temor e com tremor, e pedimos, ó Deus, que o Senhor use essa palavra nos nossos corações para a honra e glória do Senhor e para a transformação das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, obrigada pela vida das irmãs. Toma conta desse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, eu queria ver quem que leu aí, né, os textos e que você tirasse o microfone do mudo e compartilhasse conosco aquilo que Deus falou no seu coração, nesses versículos. Vamos, pode falar. Tem muita coisa importante. Ninguém quer falar mesmo, não? Pode falar, menina. Então, vamos lá. Ou alguém ainda quer falar, você tem oportunidade, viu? Ô, Joyce, você pode colocar os slides aí para nós, por favor? Bom dia, Joyce, querida. Bom dia, dona Raquel. Você conseguiu o mapa, Joyce, ou não? Consegui. Ah, tá. Depois, Mesmo então, sem voz, mas obrigada. vou colocar aqui. Tá. É isso aí. Então, nós estamos na quarta parte, né, da vida do Senhor Jesus. Eu fico pensando, cada vez que eu fico lendo, eu fico pensando, meu Deus, como que a vida do Senhor Jesus é algo assim que a gente pode ficar estudando nessa vida o resto da vida, né? E eu acho que na eternidade nós vamos gastar o tempo todo assim conhecendo mais o Senhor, né? E aí é aquilo que a gente estava orando, que embora os evangelhos narrem a história da vida terrena do Senhor Jesus, o propósito de Deus não é que conheçamos somente a história, mas que realmente a gente possa ver Jesus e conhecê-lo. Esse é o propósito de Deus. Então, a gente leu aqueles 2 versículos ali em Lucas, e a gente pode reparar que no versículo de Lucas 2:40 fala que Jesus crescia em estatura, primeiro fala, né, ele se fortalecia e enchendo de sabedoria e graça, né? Então ele estava crescendo fisicamente, né? Sendo fortalecido seu corpo. E depois, no 52, fala que Jesus crescia em sabedoria
Isso aí já era mesmo a mente deles desenvolvendo, né? O espírito, e depois, então, é estatura e depois é graça. Então, isso aí fala mais ou menos do crescimento nosso, né? Nosso crescimento normal, que a gente cresce em estatura, depois a gente cresce em conhecimento, e Jesus crescia em graça também. A vida dele foi toda especial, né, irmãs? Porque ele foi gerado sem pecado, ele era sem pecado, então ele tinha uma sabedoria muito maior, né, do que o normal, com certeza, né? Mas ele crescia em graça também. Então é interessante a gente ver isso. Pode passar, Joyce, por favor. Mas lá, antes um pouquinho desse texto que fala do Jesus com 12 anos, né, se apresentando no templo, lá em Mateus fala sobre a visita dos magos, que na última aula nossa, a gente viu sobre os pastores, né, os anjos anunciando o nascimento de Jesus para os pastores, a gente viu Simeão e Ana no templo, né, confirmando Jesus como realmente como Salvador, como Filho de Deus, e depois, então, daquele tempo, vem a visita dos magos. A gente estava até conversando, não sei quem estava falando isso, acho que foi a Claudinha mesmo, que porque as pessoas montam os presépios e tal, e todo mundo acha que os magos foram, assim, foram visitar Jesus quando ele nasceu, mas não foi. Porque se a gente reparar bem ali na leitura, você vê que os magos foram na casa onde estava Jesus. Jesus já estava numa casa ali em Belém, provavelmente em Belém. E, aliás, provavelmente não estava em Belém, porque esses magos, alguém abre lá para nós Mateus 2, de 1 a 11, que é a visita dos magos. Oi, bom dia, gente. Vou Oi, ler. Denise, você tá boa? Tudo bem. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre os capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Isso. Olha bem, obrigada, Denise. Olha bem que esses magos, eles eram uns astrólogos, né, que estudavam as estrelas. E estudava assim o universo, né, desde aquela época, já tinham conhecimento sobre isso. E eles eram provavelmente da Mesopotâmia, né, que era a região antiga da Babilônia, ali bem para o lado leste, né, ali no norte-leste ali de Israel. Eles eram gentios, eles não eram judeus. Mas, provavelmente, os estudiosos falam isso, que eles conheciam aquela profecia de Balaão, que fala que seria um cetro, né? Quando fala cetro, cetro significa de rei, né? Então, lá em Números 24, 17,
fala o seguinte, é naquela profecia de Balaão, que Balaão também era gentio, né? Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então, aqui sabia que era um rei que estava nascendo. Então, quando aqueles magos viram aquela estrela aparecer, eles falaram assim, ó, o rei nasceu. Provavelmente eles conheciam essa profecia. É muito interessante a gente ver isso, porque foram os gentios que foram adorar o Senhor Jesus, né? Os religiosos não foram, os pastores foram, tinha Simeão, Ana, Zacarias, provavelmente Isabel, mas os gentios que foram os primeiros adoradores ali, a gente pode dizer assim. E daí eles ofertaram aqueles presentes. A gente também acha que foram 3 reis magos. A Bíblia não fala que foram 3, fala que foram reis magos, né? Aliás, não fala nem que eram reis, né? Não sei, parece que fala eles eram mais um sacerdote, alguma coisa assim. E ele ofertaram esses presentes, né? Lá para Maria e José. E Jesus provavelmente ele deveria ter a cerca de 2 anos de idade. Vocês viram aqui que eles foram adorar o Senhor, eles prostraram, se prostraram e adoraram. Eles sabiam que ele era um rei que tinha nascido. Mesmo, queridos, que seja um cometa que tinha aparecido, que aparecia de vez em quando, que aparece de vez em quando, ou alguma estrela grande, não sei, mas de qualquer forma, o milagre de Deus, a profecia cumprida, é aquilo aparecer exatamente quando Jesus nasceu. Certo? Então, porque às vezes as pessoas falam, mas isso aí aparece. Sim, aparece, mas foi exatamente naquilo ali, né? Naquela época, né? Então, realmente era um sinal de Deus. E aí é interessante, porque Herodes ele ficou alarmado mesmo, porque ele, quando falou rei, o rei era ele, né? E a intenção dele era matar mesmo aquele menino que aqueles magos falaram que era rei. Ele ficou alarmado e falou com os magos: olha, vocês me avisam, né? Vocês vão até Belém. E ele chamou os sacerdotes. E os sacerdotes sabiam de cor aquela profecia, porque Miqueias, está lá em Miqueias 5:2, essa profecia. Miqueias é um profeta pequenininho ali do Antigo Testamento, que talvez até a gente tenha dificuldade de achar, né? Mas eles sabiam de cor aquela profecia, de que o Messias viria em Belém. E é muito intrigante como eles não foram. Belém é pertinho lá de Jerusalém. Os magos foram, mas os sacerdotes, os escribas, eles não foram lá. Pelo menos a Bíblia não fala nada sobre isso. Eles não foram lá ver o Senhor Jesus. Muito intrigante isso, porque eles eram os religiosos daquela época. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção, nós, né? Porque às vezes a gente conhece muita palavra de cor, às vezes, sabe achar os livros rapidamente, mas o cerne da palavra, o importante da palavra não está no nosso coração, está só na cabeça, né? Não desceu para o coração ainda. Pode passar, Joyce. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse texto dos magos? Só Pode queria passar aí. comentar. Pode falar. Hã? Vocês estão me ouvindo? Tá. Só queria comentar que, quando eu estava lendo, né, chamou minha atenção que Deus falava muito com eles nessa época, através de sonhos, né? É sempre citado, até anotei que foi, durante a leitura foram 4 vezes, e fala que o anjo do Senhor falou através de sonhos. Joyce, está muito baixo. Eu estou ouvindo bem. É porque eu estou rouca. Vou passar aqui. Não, Joyce, mas é isso mesmo. A gente vê como que os anjos falaram em sonhos com José, né? Falaram com José várias vezes em sonhos, é muito impressionante, né? E com esses magos também, não foi? Falou com esses magos que como é que fala, gente? Eles foram, esses magos lá no finalzinho, deixa eu ver aqui, porque eu tirei ele fala com os magos, que os magos alertados, né?
Eles voltaram para o outro caminho, eles não, aqui, ó, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, é sonho mesmo, para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para sua terra. Eles devem ter viajado muito tempo, porque não é pertinho, a Mesopotâmia lá, não é pertinho de Jerusalém, Jerusalém está aqui mais no sul, depois a gente vai ver o mapa, a Mesopotâmia está mais lá no norte, né? E aí, então, eles regressaram por outro caminho, eles não falaram nada com Herodes, né? E logo depois a gente vê, pode passar aí para nós, ô Joyce. Logo depois a gente vê que o anjo aparece para José, na continuação dessa leitura aqui, o anjo aparece para José e fala para ele fugir para o Egito. Eu fico pensando nisso também, queridos, que eu acho tão interessante isso, porque Deus podia ter mudado, ter matado Herodes, ter feito alguma coisa. Não, mas Jesus estava sujeito àquelas coisas ali. Jesus teve que se esconder, teve que fugir, não foi só uma vez. Outras vezes, durante o ministério dele, aconteceu isso, pessoas querendo matá-lo, né? E aí José e Maria foram para o Egito. E aí Mateus, porque Mateus foi escrito para os judeus, e Mateus, então, cita muito o Antigo Testamento, provando mesmo as profecias sendo cumpridas. Então, Mateus fala, para se cumprir a Escritura, quando diz que do Egito chamei o meu filho. Porque depois de um certo tempo, José volta, né? O anjo fala com ele, ele volta. E aí, nesse íntere, Herodes, então, manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Muito triste isso. E aqui, queridos, a gente vê uma ação do inimigo tão forte. Desde lá de Moisés, a gente sabe que na época de Moisés, os meninos também foram... o faraó mandou matar os meninos. Isso é a ação do inimigo, né? E agora, na época de Jesus, Herodes mandou matar, muitas crianças morreram. E eu fico vendo que Satanás continua fazendo isso até o dia de hoje, como ele quer destruir essa geração das crianças. Não só através de doenças, que pode ser, a gente não pode falar que toda doença vem do inimigo, de forma nenhuma, mas com relação a outras coisas, a informações, essas coisas todas a gente não precisa repetir aqui, que a gente conhece, né? Mas como que Satanás quer acabar com a geração dessas crianças. Então, isso é uma coisa muito séria, uma coisa que a gente precisa lembrar de levar em oração para o Senhor, né? E para que o Senhor realmente possa guardar as nossas crianças, possa guardar as nossas crianças nos caminhos dele, porque ele mesmo falou que o reino dos céus é das crianças. Então, isso é uma coisa muito importante, é um assunto que a gente precisa orar. A gente precisa orar, porque a vontade de Deus é feita aqui na terra através da igreja, através da nossa oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que o propósito e a vontade de Deus se cumpra aqui. Então, isso é muito importante. E aí, então, José e Maria foram para o Egito, e nesse meio tempo, Herodes morre, Herodes o Grande, né? A gente vê na história que Herodes, ele... até os 5 anos antes da data que a gente tem, né, que Jesus nasceu, provavelmente Jesus nasceu um pouco antes, né, dessa data que está estipulada, né, e porque depois, logo de Herodes, veio o filho dele, que era esse Arquelau, que era muito ruim também, muito cruel, muito mau. Ele era tão mau que ele foi deposto pelo Império Romano. E aí, então, depois que Herodes morreu, um anjo apareceu para José e Maria novamente e falou para eles voltarem, né? E quando José ficou sabendo que esse Arquelau que reinava na Judéia, a Judéia era mais no sul, que era Jerusalém, ali no sul, Betânia, Belém, e a Galiléia era o reino do norte, tanto que a Galiléia era menosprezada, né? Porque nós já estudamos isso, por causa do reino do norte, eles se misturaram muito com os gentios, né? Então, quando José ficou sabendo disso, em vez de ele ir lá para Jerusalém, para Belém, ele foi para Nazaré. E aí Mateus fala novamente, para que se cumprisse a escritura, que ele seria chamado Nazareno. Então, queridos, é isso. E é interessante ver que os magos, eles foram no lugar certo, eles foram no palácio, porque o rei nasce no palácio. Ele não nasce naquela condição que o nosso Senhor Jesus nasceu. Sem condição, aliás, sem condição nenhuma, né?
mas os reis nascem no palácio. Então, é isso aí. Pode passar, Joyce. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse texto? Dona Raquel, Sim? vendo aqui na Bíblia Chat, no estudo, ele fala o seguinte, voltando um pouquinho, eu fiquei um tanto confusa com as datas aqui, Aham, com relação aos magos, né? Eles aham, falam que se tratava, né, a respeito do cometa, de uma conjunção de Júpiter e Saturno, na aham, constelação de Peixes, em 7 antes de Cristo. isso. E outros já falam que era uma estrela variável, 4 AC, 4 anos antes de Cristo. Uhum, E aí a senhora falou que provavelmente o nascimento de Jesus ele se deu antes. aham. Porque, É, por exemplo, quando a gente vê pela história, né, tem o AC e o DC. Então, assim, Jesus é o marco, é o isso. nascimento, é o ano Aham, 1. isso. E essas datas aí Mas ficam as caixas de confusas, né? armazenamento são super práticas. Você pode armazenar. Acho que é outra coisa que entrou. Ah, O Cláudio, eu penso o seguinte, realmente, quando eles estipularam aquela data que Jesus nasceu, mas realmente não é uma data certa. É aquilo que eu falei, porque esse Herodes, que mandou matar as crianças, parece que ele viveu uns 5 anos antes da data que a gente fala de hoje, né? Que ele não eram 5 anos antes de Cristo, mas como é que eu vou dizer? Essa data que foi estipulada do nascimento de Cristo, se a gente pode dizer assim, foi estipulada errada, alguns anos depois, certo? Porque provavelmente Jesus deve ter nascido uns 7 ou 5 anos antes. Então, a gente estaria, em vez de estar no 2023, a gente estaria no 2030, tá certo? Seria isso. Raquel, eu li também sobre isso, que há uma diferença de 5 a 6 anos. É isso mesmo. Em algum lugar, eu não lembro onde, mas eu li. Aham. Não, nesses comentários bíblicos mesmo. Entendeu, Cláudio? Então, entendi. essa data não é exatamente aquilo ali. Com certeza, Jesus nasceu alguns anos antes, porque o Herodes era vivo ainda, certo? E eu acho que ele morreu uns 5 anos antes da data estipulada de Jesus nascer, mas Jesus já tinha nascido. Eu creio que é isso, viu, minha irmã? Mas a gente pode procurar saber mais. Agora, a questão eles falam isso mesmo, dos planetas, né? Que eles se cruzaram e foi aquela estrela. Mas, de qualquer forma, isso é um milagre. É a mesma coisa das pessoas, quando as pessoas falam, não, mas o Mar Vermelho, realmente, ele, de vez em quando, ele abria ou ficava mais raso, qualquer coisa assim. Mas o milagre está de acontecer aquilo na hora precisa, que Deus planejou. Então, isso é um milagre. E Deus realmente, ele comanda todo o universo, ele comanda as leis que tem no universo, né? Até achei uma coisa muito interessante que eles falam, mas como é que eles passaram lá, como é que o mar abriu, eles passaram lá, a pé enxuto e tal, devia ser bem rasinho, porque o mar então ficava bem rasinho naquela época, porque tinha um vento, sei lá o que é. Aí a pessoa falou assim, interessante é o seguinte, eles terem passado mesmo no Mar Rasinho, mas o exército de Faraó morreu afogado no Mar Rasinho. Realmente é uma coisa impressionante, né? Então, é isso mesmo. Então, pode ter sido, Deus pode ter mandado uma estrela especial, ele é criador de todas as coisas, né? Ou pode ter sido essa junção, foi exatamente quando Jesus nasceu. Eu creio que é isso, Cláudia, não sei se ficou claro para você, mas eu creio que é isso. Não ficou. Aí, quer falar mais alguma coisa, Cláudia? Não, não. Então, vamos passar para essa parte de Jesus entre os doutores, né? Que é só Lucas que fala sobre esse tempo. A gente não sabe, assim, mais ou menos. A gente sabe que ele estava crescendo normalmente, como uma criança, né? Normalmente, assim, no normal, que era um normal especial. Ele não conheceu o pecado, ele tinha eu creio que ele já tinha um relacionamento com Deus, é claro, com o Pai, porque aqui quando ele estava com 12 anos, ele já fala isso, né? Que ele estava tratando os negócios do Pai. Isso é um mistério, eu não sei
realmente eu não sei explicar, né? Acredito que os irmãos também não, mas é um mistério de Deus isso aí, né? Um dia nós vamos saber, na eternidade nós vamos saber muitas coisas, né? E aí alguém pode ler para nós Lucas 2, de 39 a 52? Eu acho que é importante a gente ler isso. E aí ele foi para Nazaré, então, só para nos posicionar. Depois que eles foram para o Egito, ele passou não sei quanto tempo lá, e aí então eles foram para Nazaré. Alguém lê para nós 39 até o 52, por favor. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para sua cidade Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o percebessem ou soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe deles guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Eu fico pensando muito nesse texto aqui, porque 3 dias, Jesus deve ter ido dormir na casa de alguém, né? Ou comer na casa de alguém lá, eles deviam ter conhecidos. Eles eram, vamos dizer assim, pela lei, eles precisavam ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano para comemorar essa festa, né? Maria e José não tinham muito recurso, mas aqui está falando que era costume deles irem, eles obedeciam à lei. Então, essa festa, provavelmente, muitos comemoravam sem saber nem direito o que era, mas eu tenho certeza que Maria e José, eles sabiam o significado dessa festa da Páscoa, né? E é interessante que Jesus era aquele cordeiro pascual, né? E quando Jesus morreu, foi exatamente também nessa época, quando ele estava imolando os cordeiros, foi quando o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, foi imolado também, morreu por nós. E aí, então, que Lucas fala claramente que ele tinha 12 anos, né? Quando ele atingiu os 12 anos. Então, essa festa chama Bar Mitzvah, não sei se é assim que a gente fala. Bar significa filho e Mitzvah significa mandamento. Então, filho da lei, ou filho do mandamento. Eu sei que vocês sabem disso, né? E aí, com 12 anos, o menino era introduzido, assim, no templo, ele se apresentava no templo, então ele tinha direito de entrar no templo, ele tinha direito de fazer perguntas, de responder perguntas para os mestres, né? E alguns meninos que eram, assim, mais desenvolvidos, eles começavam a ser discípulos de um mestre, começavam a caminhar com aquele mestre, tanto que Paulo fala que ele era discípulo de Gamaliel, vocês lembram disso, né? Então, ele começava a seguir aquele mestre ali, doutor da lei e tal, para poder ter um conhecimento maior. E eles já tinham, com 12 anos, já tinham que saber de cor alguns livros ali do Antigo Testamento. Eles tinham que saber as leis e muitas coisas. E aí, então, Maria e José foram caminhando, porque eles eram andando, né, de volta para casa, e eles provavelmente faziam grupinhos, né, os pais, as crianças, faziam um grupinho caminhando. E à noite, a família se reunia
novamente, provavelmente, eles deram foto de Jesus, já era noite, e voltaram, quer dizer, caminho de um dia para frente, voltaram um dia para trás, para depois encontrar Jesus ali, né, no templo. E Jesus, por livre e espontânea vontade, ele se assentou aos pés daqueles rabinos. E Jesus, então, impressiona aqueles rabinos pelas perguntas que ele fazia e pelas respostas que eles tinham. Então, Jesus realmente ele era especial, né? Ele é especial. E quando Maria questiona, então, Jesus, por que ele tinha ficado para trás, não tinha avisado para eles, né? E Jesus fala assim, olha, por que você está me procurando? Né? Tem uma tradução que fala, eu precisava tratar dos negócios do meu pai. Então, a gente vê que Jesus já tinha consciência do ministério dele. E é muito interessante porque são as primeiras palavras registradas na Bíblia, né? Quando a gente viu sobre a primeira menção, foi até a Márcia, né, que nos ajudou nisso. A primeira menção de Jesus é isso, porque ele tinha que tratar dos negócios do Pai. Ele estava na casa do Pai. E a última palavra de Jesus na cruz foi: está consumado. Então, isso é muito importante a gente ver como que o Senhor cumpriu cabalmente todo o ministério dele, né? E aí, ele continuava crescendo. Aí, fala em sabedoria, em estatura e graça. E ele voltou para Nazaré e ficou, aí a vida dele é escondida, mais ou menos escondida, até os 30 anos. Eu também fico pensando nisso, queridos, por quê? Ele devia pensar, gente, eu tenho que começar a fazer as coisas, porque como é que faz, né? Tem tanta coisa para fazer, eu vou ficar aqui 33 anos apenas aqui na Terra, eu preciso começar a agir. Mas não, ele sabia que ele tinha que agir e falar só na hora que o pai queria que ele fizesse aquilo. Então, a gente fala que ele era submisso a Maria e José, mas ele era primeiro submisso ao pai, né? Então, isso é muito maravilhoso, e isso nos ensina muito, porque muitas vezes a gente vê a necessidade, a gente quer correr para acudir aquilo ali. Não que seja errado a gente fazer isso, mas é errado a gente fazer as coisas sem consultar o Senhor. A gente não sabe aquilo que o Senhor quer. E a gente não pode ser movido pelas necessidades, nós temos que ser movidos pela vontade de Deus, porque senão a gente acaba se desgastando e fazendo muita coisa, e muita coisa só girando e sem acontecer nada, né? Então, isso é uma lição muito importante. E como ele era submisso aos seus pais? Provavelmente, José morreu mais rápido, né? Antes de Jesus alcançar os 30 anos. A gente acha isso porque não é falado mais nada sobre ele. E provavelmente Jesus, como primogênito, ele teve que sustentar a sua família. Ele teve que fazer isso. É muito impressionante isso, queridos, quando a gente pensa que aquele que é criador dos céus e da terra, ele era um carpinteiro, provavelmente um exímio carpinteiro, ele tinha que lidar com aquelas próprias árvores, com aquela madeira que ele mesmo criou. Então, a gente vê em tudo como é que o Senhor Jesus se submeteu a ser como um de nós, né? E aí, então, ele não aprendeu nada com os rabinos. Tanto que quando ele falava, às vezes as pessoas falavam, de onde ele aprendeu isso? Ele não frequentou nenhuma escola. Ele não foi discípulo de nenhum rabino. Mas ele aprendeu aquilo diretamente do seu pai. Ele não aprendeu nada dos homens. Ele não frequentou a escola e ele continuava avançando em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. É muito lindo esse texto, né? Se a gente for meditar em cada coisa aqui, é muito ensino que a gente tem. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Pode passar, então, Joyce, por favor. Então, a gente vai entrar no batismo de Jesus. Todos os textos aqui falam do batismo de Jesus. A gente podia ler esses textos, vocês vão abrindo aí rapidinho, que são textos pequenininhos. Lá em Lucas 3, 21 e 22, Mateus 3, vão abrindo e vão lendo aí, queridos, por favor. Lucas 3,
21 e 22. E aconteceu que ao ser... E aconteceu... E aconteceu, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado. Eu em ti me comprazo. Isso. Mateus 3, 13 a 17, por favor. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou, e depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Amém. Marcos 1, 9 a 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. É isso mesmo. João 1, 32 a 34. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me diz: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi tendo testificado, que este é o Filho de Deus. É isso mesmo. É interessante, queridos, que nos 4 evangelhos fala sobre o batismo e todos eles falam que o céu se abriu e que Deus falou: Esse é meu filho amado em quem me comprazo. E João tem ainda, acrescenta que o próprio João Batista, quando ele fala que não o conhecia, João Batista conhecia Jesus, porque ele era primo de Jesus, mas depois João Batista foi para fazer o ministério dele, né? Mas talvez ele queira dizer aí que ele não conhecia, assim, ele não tinha certeza que foi ele, Jesus, que ele agora ele tem a certeza que ele realmente é o Filho de Deus. Não tinha certeza, eu quero dizer, não foi uma boa colocação, mas ele preparava o caminho do Senhor, né? Ele preparou o caminho do Senhor, ele falou que ele era o Cordeiro de Deus. Então, quando teve aquela confirmação do céu, aí João Batista dá esse testemunho, que ele realmente é o Filho de Deus. Então, a gente vê que o povo ali, eles tiveram esse testemunho de Jesus como Filho de Deus. Os céus ficaram 400 anos fechados, mas agora, então, o céu se abre, e aí Deus fala: Esse é o homem perfeito. Esse aqui foi realmente o meu propósito para o homem, é esse aqui. Então, ele fala: Esse é meu filho amado, em quem me compraz, em quem meu coração tem toda alegria. Agora, é interessante porque Jesus ele não precisava ser batizado, com certeza, porque aquele batismo de João era um batismo de arrependimento, Jesus não precisava arrepender de nada. Mas ele foi batizado ali no nosso lugar, por causa de nós, para se identificar conosco. Então, isso é uma coisa muito forte, querido. Jesus não precisava passar por aquilo, mas ele passou. E aí, lá em Mateus 3,15, fala o seguinte, mas o João não queria batizar Jesus, né? Mas Jesus fala assim: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí João, então, admitiu batizar Jesus. Então, Jesus cumpriu toda a lei. Ele falou: Eu vim para cumprir a lei, não é? Então, ele cumpriu. Raquel, Oi, pode falar. não, o que me impressiona nisso é como você falou, Jesus ele não precisava
né? Porque se a mensagem de João era arrependei-vos, não é? Como é que está lá? Porque está próximo o reino. Então, o Senhor não precisava se arrepender, mas havia ali, que eu achei lindo isso, eu nunca tinha reparado também, uma transição, né, de um tempo para outro, porque era o reino de Deus, então ele tinha que ser manifestado ali, naquele momento. Então, duas coisas que eu posso falar que mais me impressionaram nesse momento foi que o Senhor se submeteu àquilo para mostrar essa transição, né? Que agora não era só o arrependimento, mas o reino. Olha que coisa linda. E depois disso, também foi um momento em que ele foi identificado com essa voz. Olha, esse é meu filho. Aquilo precisava ter aquele momento marcado para que ele fosse, não sei, né? Eu estou falando assim do que mas para que ele fosse identificado. E outra coisa que me chamou a atenção foi o Espírito Santo descer sobre ele. Pensa bem, se ele, como um filho de Deus, sem pecado, precisou de ser cheio do Espírito. E quanto a nós, não é mesmo? Então, isso falou muito ao meu coração, porque naquele momento foi um momento marcado, não porque ele precisasse ser batizado, mas que ali estava sendo marcado uma transição, né? De uma época para outra, como você falou. E o reino, ele estava ali sendo manifestado. E a outra coisa, a questão da voz, né? Que foi como chama aquilo? O momento que ele foi revelado, né? Por Deus, a voz. E a outra coisa é o Espírito descendo sobre ele. Isso, né, fala muito ao meu coração, porque eu olho para mim. Eu falei, gente, como eu preciso disso? Se ele, como filho de Deus, né? Ali foi um momento que marcou essa necessidade do Espírito Santo, e quanto mais a nós, né? É isso que uma das coisas, né, que me marcou nessa leitura aí. É muito bom, Márcia, é isso mesmo. Graças a Deus. É muito lindo, queridos, quando a gente lê, vai lendo e vai meditando, que a gente acostuma com a história, né? Acostuma com aquilo tudo, vai ficando tudo muito, muito simples, muito normal. Mas Deus quer que a gente conheça, assim, o cerne da coisa, o coração dele. E realmente isso foi muito importante, porque Deus, igual a Márcia falou que esse foi esse marco, que aí começa realmente o reino de Deus, assim, o reino dos céus mesmo aqui, né? Jesus veio para poder trazer esse reino de Deus, né? O povo de Israel foi um tempo que para Deus trazer a sua palavra, foi um povo escolhido, Jesus veio desse povo, tinha que ser um povo separado, mas agora o Senhor continuava cumprindo o seu propósito nesse mundo, né? Então, isso foi um marco mesmo, isso é uma coisa muito, muito maravilhosa. E o batismo de João era apenas para arrependimento, mais nada, somente isso, porque o nosso batismo é diferente hoje, porque quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, alguém abre lá em Mateus 28, 19, e vão abrindo aí Colossenses 2, 12, Romanos e Gálatas, por quê? Porque hoje, quando a gente batiza, é um testemunho que a gente está dando para os homens e para os demônios também, que a gente morreu e agora nós temos uma nova vida, nós temos um novo DNA, nós temos um novo, nós viemos de outra pessoa agora, porque antes da gente crer no Senhor Jesus Cristo, todos nós somos de Adão, todos nós estamos em Adão, mas depois que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos nele, nós temos outro DNA, nós não somos mais filhos de Adão, nós somos filhos do Senhor, somos filhos de Deus, então isso é muito importante. Então o batismo é algo muito sério na nossa vida, muito importante, é um testemunho que a gente dá para o mundo e dá para o inferno, e para o céu, é claro, né? Mas é um testemunho. Alguém lê para nós Mateus 28, 19.
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Vou terminar aqui, né? É. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então, é a ordem de Jesus o batismo. Alguém achou Colossenses 2:12? E alguém já abre Romanos aí para nós. Esses 2:12. Sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso, então o batismo significa isso, nós morremos com Cristo, como Cristo morreu, e agora então a gente ressuscita como outra pessoa, aquele velho homem morreu. Então a gente pergunta, mas por que ainda tem tantas coisas que a gente tem que desenvolver a nossa salvação? Mas nós temos que crer. Crer porque a palavra de Deus, não é porque eu sinto nem nada, mas a palavra de Deus fala que quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, aquele Adão velho nosso, ele morreu ali. Ele quer levantar, muitas vezes, ele quer levantar e fica forte às vezes, né? Mas a gente tem que falar com ele, ó, você morreu, fica quieta aí, né? Para que a vida de Cristo, então, possa crescer em nós. E Romanos 6:1-5. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Até o 6. Até o 6, tá bom, é mesmo. Gente, que coisa maravilhosa, então, isso aqui, né? Isso aqui é promessa de Deus, é palavra de Deus. Ele não está falando se você sentir, se você... não, isso aqui é a afirmação de Deus sobre a nossa vida. Isso é coisa muito maravilhosa. Gálatas 5:20, alguém achou? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfirias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, mas é isso mesmo? Não, eu acho que eu anotei errado aí. Lê aí para mim, então, Denise, já que você está aberta aí, lê o 18 e depois você lê lá o 24. Tá. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E os 24. que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o 25 também. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então, queridos, olha, você vê como que Paulo explica aquilo tudo que foi falado. É muito lindo isso, porque Jesus lançou a semente de muitas coisas, mas aqui nas cartas de Paulo, essas sementes brotam, são desenvolvidas para a gente poder entender aquilo que Jesus estava falando ali, para entender mais profundamente, então. Então, queridos, esse é o significado do batismo, esse é o pensamento básico do batismo. Primeiro, a gente se arrepende e cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, aí nós somos batizados. E o batismo, então, foi aquilo que a Márcia falou, né? Já falou tão bom aí, tão bem. Foi ungido pelo Espírito Santo e recebeu a aprovação do Pai. E aí, lá em Lucas 3:23, se alguém está aberto lá em Lucas, a gente vê que o ministério dele começa com esse batismo. Ele teve a tentação, mas realmente o ministério dele, por isso que o inimigo veio e tentou a ele, né? No Lucas 3:23. Não. Acho que é isso mesmo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. É esse, né? Isso mesmo. E então, vai falar sobre a genealogia dele. Depois a gente vai ver só um pouquinho sobre essa genealogia, porque a de Lucas, só tem a genealogia dele em Lucas e Mateus.
Aí tem uma diferença nessas duas genealogias, depois vocês vão ler, vocês vão ver. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, só Lucas que fala que o ministério dele, então, começou aos 30 anos, né? Pode passar, Joyce, acho que ainda tem mais. Alguém quer falar alguma coisa mais, querido, sobre o batismo? E aí, então, a gente não sabe muita coisa sobre a vida do Senhor Jesus entre esse período, nós já falamos, entre 12 e 30 anos. Mas em alguns lugares nos evangelhos, a gente vê que o Senhor, ele começou, nós já vimos, começou com 30 anos, e nos outros evangelhos, em Lucas também, fala que as pessoas sabiam que ele era filho de José e Maria. Eu não vou ler esses textos, não, mas eles falam, quando ele estava pregando lá em Nazaré, as pessoas falam, mas esse aí não é filho de José, Maria, seus irmãos não estão conosco? Eles sabiam exatamente a família de Jesus, eles conheciam a família de Jesus. Ele era um carpinteiro, que está lá em Marcos 6:3, foi aquilo que a gente falou, ele continuou com a profissão do seu pai para poder sustentar a sua família. Até nisso, querido, o Senhor Jesus Cristo teve que sujeitar. Ele teve que sujeitar a cuidar ali da sua casa, para depois ele começar o ministério dele. Ele ia à sinagoga, porque fala conforme o seu costume, lá em Lucas 4:16. E nós já vimos isso, ele era submisso aos seus pais, né? Então, a gente vê algumas coisas, algumas pinceladas aqui e ali, mas não tem nada assim, assim, descrito mesmo desse tempo. Foi um tempo que ele viveu em oculto, aprendendo de Deus. Com certeza, ele orava muito, buscava muito o Senhor, que a gente vê que isso era um costume da vida dele. Ele subia nos montes, né? Ficava sozinho, em comunhão com Deus, e foi assim que ele foi aprendendo e foi criando aquilo tudo, né? E fortalecendo no Isso seu... é lindo, né, Raquel? Porque isso aí é um testemunho muito, muito maravilhoso, né? Que ele viver essa vida comum assim, né? Andando conforme os filhos, nós, quando crianças, quando adolescentes, aprendendo, né? Então, ele deu esse testemunho também, né? Ele não precisava deu esse testemunho, e depois um testemunho que o Senhor dá do tempo dele em segredo com Deus, do tempo dele em comunhão com o Pai, né? O tempo oculto. Foi um tempo que não foi falado, mas é aquele tempo oculto com Deus, que é algo que a gente precisa ter, né, queridos? A gente também precisa ter esse tempo com Deus, né? Ô, Joyce, eu acho que esse aí é o último, né, slide? Sim, é o último. Aí você tem um mapa aí, Joyce? Só para a gente, depois, na próxima sexta-feira, a gente vai dar uma olhadinha nesse mapa aí de novo. Eu não sei se tiver difícil de colocar. Não. A Joyce cobra demais, gente. Nossa, mãe, eu pelejei para fazer isso, não dei conta de jeito nenhum. Aí. Esse aí é o Israel antigo. As Bíblias, normalmente, Israel na época de Jesus. A gente vê, queridos, que a Galileia, lá mais para o norte, né? A gente vai ver que Nazaré está bem aqui perto do Mar da Galileia. Jerusalém está aqui para baixo, Jerusalém, Belém. A gente vê a quantidade de caminho que Jesus caminhou, né? Os magos vieram aqui depois da Síria, ali para o meu lado direito, né? É que está a Babilônia, etc. Né? Então, os magos vieram bem de longe, viajando, provavelmente em camelos, para poder adorar o Senhor Jesus aqui em Belém. Aqui é o Mar da Galileia, vocês estão vendo aí, e o Rio Jordão, que corta, é o rio mais importante. Jesus deve ter sido batizado, eles falam na Betânia, se não me engano, a Betânia além do Jordão, não é na Betânia de Maria, não, parece que é o Betânia aqui pelo lado, um pouquinho para frente aqui, de Pérea, por ali. Ele deve ter sido batizado mais ou menos ali, bem aqui para o sul. Raquel, é tão interessante quando a gente vai lá, né? Porque quando você vê aquele ponto de batismo que tem do Jordão, que o povo vai, rebatiza e tal, do outro lado, super estreito, do outro lado já é Jordânia. Aí seria essa Betânia, né? Que ele fala aí. Betânia além do Jordão. Ô, meninas, aqui, meus ossos estão me esperando para eles poderem partir, eles vão viajar longe,
Então, vamos terminar por aqui, queridas, viu? A menos que as irmãs queiram ficar aqui, para eu despedir aqui deles. Pode ser? Mas Pode foi muito ser. bom. Foi muito bom, mas na próxima sexta-feira, vocês vão falar mais um pouquinho, tá bom? Por favor. Eu vou passar os textos, e talvez a gente pode falar mais um pouquinho do que foi falado hoje, foi meio corrido, mas, graças a Deus, Deus foi muito bom conosco, né? A gente aprende mais um pouquinho do nosso Jesus querido, né? E que a gente possa amá-lo cada dia mais. Alguém podia terminar, então, com uma oração, por favor? Querido Deus, queremos te agradecer, Pai amado, por mais essa aula maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Queremos pedir para cada casa de cada irmã que está Amém. fazendo parte desse momento tão precioso que é aprender sobre a vida de Jesus. Amém. Queremos pedir pela dona Raquel, que sempre com toda disposição está aqui para nos ajudar. E pedimos, Deus amado, que o que aprendemos aqui, Senhor, que possa ser como uma semente no nosso coração, e que Amém. possa a cada dia, a cada momento, germinar fortemente no nosso ser, e que onde nós formos, Senhor, que nós possamos estar mostrando o que o Senhor é dentro de nós. Te Amém. agradecemos, Senhor, e te pedimos a tua paz, a tua proteção e a tua misericórdia, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãs. Obrigada. Deus abençoe cada um. Bom fim de semana. Um Tchau, beijo meninas. grande no coração. Obrigada, gente. Deus. Tchau. Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe. Melhoras aí, viu, Joyce? Joyce, muito obrigada, querida, viu? Por Um nada. beijo para todos e um bom fim de semana. Melhoras aí, viu? Obrigada. Em a sua casa e para você, Joyce. Beijo grande, querido, viu? Amo Beijo. você, viu? Obrigada, gente. Beijo.